Bom, o assunto de demografia, o tópico de migrações internas no Brasil. Então, ou seja, fazer um levantamento dos principais fluxos migratórios nos últimos 500 anos que ocorreu dentro do território brasileiro. Então, o povoamento inicial, no século XVI e XVII, restringia-se às áreas litorâneas do Brasil, como por exemplo na chamada Zona da Mata, litoral do Nordeste brasileiro, onde os primeiros portugueses introduziram aí a chamada atividade da plantation, que era grande propriedade rural, mão de obra escrava destinada à exportação e monocultura, no caso, a cana era o principal produto. Além dessa região, que marcou bastante o início do nosso processo de colonização, teve também no litoral de São Paulo, na chamada Capitania de São Vicente, a introdução da policultura de subsistência, porque os primeiros colonizadores dessa região não tinham o objetivo de plantar alguma coisa para exportação, e sim procurar riquezas minerais no território brasileiro. Bom, no litoral do Nordeste, a ocupação com a cana-de-açúcar e com a descoberta, digamos assim, de um importante rio chamado São Francisco, que deságua na fronteira entre os atuais estados de Sergipe e também Alagoas, adentrando o Vale do Rio São Francisco, os portugueses iniciaram uma atividade da criação de gado bovino, mas não apenas bovino, mas também muares utilizados como tração animal. Então a pecuária extensiva desenvolveu-se ao longo do Vale do Rio São Francisco, uma atividade clássica. Até hoje você encontra muita criação de gado bovino, tanto que o Rio São Francisco é chamado também de Rio dos Currais. Além disso, a preocupação da coroa portuguesa com assegurar o território da colônia fez com que Portugal criasse as chamadas fortificações. Belém do Pará e Laguna marcavam os pontos limite do chamado Tratado de Tordesilhas. Também aqui na cidade de Natal, no litoral do Nordeste. E um pouco mais para o interior, porque os portugueses, ao chegarem aqui, viram a foz de um grande rio, que é o Amazonas, navegaram pelo Rio Amazonas até chegar onde o Rio Amazonas é formado pela confluência do Rio Negro com o Rio Solimões e fundaram a cidade de Manaus. Então, inclusive, nesse momento aí tem uma questão que envolve o fato de que Portugal não respeitou o Tratado de Tordesilhas, mas o fato que Belém e Manaus são duas cidades do norte do Brasil fundadas pelos portugueses como fortificações militares. Além disso, os primeiros paulistas, digamos assim, que fixaram-se no litoral, começaram a adentrar no território, os chamados bandeirantes, o chamado movimento do bandeirismo, que iam atrás do quê? De riquezas minerais, especialmente ouro, pedras preciosas. Alguns encontraram, outros não. Mas além dessa atividade, o que mais que os bandeirantes faziam? Eles capturavam índios para comercializar esses índios como escravos. Apesar de ser uma atividade proibida, os bandeirantes realizavam essa atividade. E o extermínio de quilombos, porque muitos escravos que fugiam das plantações de cana acabavam se embrenhando nas matas do território brasileiro, e esses bandeirantes, quando encontravam esses quilombos, eles exterminavam, porque eles queriam vender o produto deles, no caso, escravos indígenas, para as fazendas de cana-de-açúcar do Nordeste brasileiro. Então assim começou a formação do povo bandeirante, digamos assim. Agora, no século XVII, XVIII, começou a ter um processo de ocupação da região do interior, do atual estado de Minas Gerais, mas também Goiás e Mato Grosso, com a atividade da extração de ouro, ou seja, encontraram ouro em quantidade satisfatória nos atuais estados de Minas Gerais, Mato Grosso, região de Cuiabá e também Goiás. Então, nesse momento, os bandeirantes que adentravam para o oeste começam a migrar um pouco mais para o norte, em direção a Minas Gerais. E muitos plantadores de cana começam a mudar de atividade, passam a usar os seus escravos agora para garimpar ouro nos inúmeros rios da região de Minas Gerais. Ouro de aluvião, como é chamado. Então, o período áureo da mineração
foi de 1690, finalzinho do século XVII, até, digamos assim, meados do século XVIII, período áureo. Até hoje se encontra ouro nessa região, mas não mais a mesma quantidade que tinha no passado. Depois disso, no mesmo século XVIII, por volta de 1750, ocorreu uma situação seguinte, que no extremo sul do Brasil, um acordo entre Portugal e Espanha fez com que os atuais estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina passassem a ser de domínio português. Até então, era uma área de colonização espanhola. E os espanhóis haviam introduzido aí uma colonização através dos padres jesuítas, eles chamavam isso de reduções ou missões jesuíticas, e com isso, essa região que era originalmente espanhola passa por controle português. E houve um esvaziamento dos padres jesuítas, mas eles abandonaram muitos povoados, como por exemplo, Sete Povos das Missões. E lá havia a atividade da pecuária extensiva. Muito desse gado foi abandonado e acabou se procriando naturalmente nas condições favoráveis para ele. Dessa forma, muitos bandeirantes percebem que aqui existe uma riqueza abandonada, que são esses animais, que poderão ser capturados e comercializados. Então, muitos bandeirantes começam a mudar de rota, fazendo uma espécie de um comércio entre o extremo sul do Brasil e a região rica em ouro. Esse movimento foi chamado de tropeirismo. Então, o tropeiro era um bandeirante que fazia esse comércio de conduzir gado, não apenas bovino, mas também moares, que era usado como tração para levar o ouro até o porto do Rio de Janeiro. Nesse movimento comercial entre essas duas regiões, entre os atuais estados do Rio Grande do Sul e Minas Gerais, surgiram os povoados, né, que eram uma espécie de parada dos tropeiros. Esses povoamentos serviam de apoio para esses comerciantes que faziam essa longa rota que durava semanas. Então surgiram cidades, as atuais cidades de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, Lages, em Santa Catarina, Castro, no Paraná, e Ponta Grossa, no Paraná, assim como Sorocaba, eram importantes entrepostos comerciais movimentados por esse fluxo migratório de tropeiros, chamado de tropeiros. Então dá origem a algumas cidades, as chamadas cidades de currutela, porque é onde os tropeiros paravam para descansar e os animais poderem se alimentar. Daí o termo currutela, que vem de currais. No século XIX e século XX, o Brasil viveu um período em que muita gente abandonou a extração de ouro, porque entrou em decadência, e passou a investir em uma nova atividade, que é a cultura do café. Então, no Vale do Paraíba, é uma região de fronteira entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, então as cidades do Vale do Paraíba, Fluminense e também Paulista, passaram a plantar café, uma nova riqueza a ser produzida. Então, pessoas que acumularam riqueza com ouro, agora investem nessa nova atividade e compram escravos para isso, obviamente. Além do mais, o café ele se expande para o interior do estado de São Paulo. Então, nesse momento, você tem um fluxo migratório de nordestinos, porque o café, o açúcar entra em decadência no Nordeste. Então, muitos fazendeiros aqui passam a investir na atividade da cafeicultura. E aí começa a haver uma expansão da atividade para o interior do estado de São Paulo. Também os tropeiros, que agora não tem mais o que vender, porque a atividade aurífera está em decadência, o comércio entre o sul e Minas Gerais está prejudicado. Então, alguns desses tropeiros começam agora a comprar terras no interior de São Paulo, terras férteis, o famoso solo de terra roxa, para plantar café. Então, isso durou aí mais ou menos uns 70 anos, de 1860 até 1930. Além disso, lá no extremo oeste da Amazônia, uma riqueza começa a ser amplamente explorada, ou seja, a borracha. O látex extraído da seringueira é a matéria-prima para se fazer borracha, um produto cada vez mais consumido pela indústria, principalmente a indústria automobilística. Então, muitos nordestinos acabam indo para a Amazônia para extrair essa riqueza da floresta. O Brasil viveu aí um fluxo migratório
de mais ou menos também uns 70 anos, né, em que muitos brasileiros foram para a região da floresta amazônica. É nesse momento, por exemplo, que o Brasil acaba comprando o território do Acre, que era uma área pertencente à Bolívia, com muitos brasileiros atuando aqui na atividade de extração de látex. E essa extração de látex ela foi muito importante até por volta de 1930. Já em 1910, os britânicos fizeram uma espécie de contrabando de mudas de seringueira e introduziram na forma de plantation no Sudeste Asiático. Então, produzir látex na forma de plantation é muito mais eficiente do que extraí-lo da floresta. Sendo assim, o ciclo da borracha entrou em decadência e durou mais ou menos uns 20 anos nessa decadência. Somente durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil está participando da guerra entre 1942 e 45, é que houve um novo fluxo de imigrantes do Nordeste para a região amazônica para encontrar seringueiras, extrair látex e fornecer essa matéria-prima para o esforço de guerra dos aliados. Então esses imigrantes que vinham para cá, muitos deles eram alistados no exército brasileiro como soldados, mas não para pegarem armas e lutar contra o nazifascismo, mas para serem trabalhadores extrativistas da floresta amazônica. Então esses são os chamados soldados de borracha. E esse surto migratório que durou aí pouco tempo, porque quando a guerra acaba, as regiões que a Inglaterra produzia borracha passam novamente para o seu controle, porque estiveram sob domínio japonês nesse período, a borracha volta a ser novamente produzida lá no Sudeste Asiático em grande quantidade, e é a decadência total do fluxo migratório para essa região. Então esses imigrantes são chamados de soldados de borracha, e esse fluxo migratório é a Batalha da Borracha. Então isso marca aí o século XIX e uma boa parte do século XX, até por volta de 1945. E o Brasil, a partir da Segunda Guerra Mundial, pós-guerra, começa a viver um novo ciclo econômico, que é o ciclo da industrialização. A indústria começa a crescer nas grandes metrópoles do Sudeste, como Rio e São Paulo, e atrai trabalhadores provenientes do Nordeste para trabalhar na atividade industrial, sim, mas também muitos deles na construção civil, porque essas cidades crescem a um ritmo muito acelerado, a necessidade de construção de residências, de ampliação das vias de deslocamento de automóveis, construção de pontes, viadutos, então isso atrai muitos trabalhadores nordestinos para as grandes cidades do Sudeste, como São Paulo e Rio de Janeiro. Além disso, entre 1956 e 1960, a construção de Brasília, na cidade que foi construída em um tempo recorde de 1000 dias, contou com um inúmero exército de trabalhadores, digamos assim, de origem nordestina para trabalhar nas inúmeras obras da capital federal brasileira. Esses imigrantes, inclusive, são chamados de candangos, é uma denominação antes. E a partir dos anos 70, no final do século XX, o governo brasileiro cria as chamadas frentes pioneiras, dando direito a brasileiros de tomar posse de terras, quebrando aquele rigor da lei de terras de 1850, em que a terra só podia ser comprada. Agora a terra pode ser apropriada pela chamada lei do uso capião. Tem que cumprir uma série de exigências para tornar-se proprietário. Vamos discutir esse assunto mais para frente quando falarmos de agropecuária no Brasil. Mas o fato é que isso atraiu muitos imigrantes para a região centro-oeste, Goiás, Mato Grosso, e também para o norte, como o estado do Pará. E a maioria desses imigrantes provenientes da região sul e sudeste do Brasil. E no século XXI, final do século XX, começo do XXI, o Brasil vive fluxos migratórios interessantes também. Bom, a indústria ela se fixou muito nas capitais do Sudeste. Até quando? Até por volta de 1990. A partir de então, a indústria começa a viver um processo de desconcentração. Então, cidades do interior de São Paulo ou de outros estados, como por exemplo Mato Grosso, Goiás, até mesmo os estados do Sul,
começam a receber muitos investimentos do setor industrial. Então, de áreas industriais tradicionais para áreas novas da indústria no Brasil. E das metrópoles para cidades de porte médio, ou seja, cidades não tão grandes. Por exemplo, uma famosa cidade em Goiás, como Catalão, hoje é um grande centro da indústria automobilística. Cidades que aí com uma população média. Bom, o Sudeste é a região de maior saída para as regiões Sul, por conta de acordos com a Argentina e o Uruguai. A região Sul passa a ser uma área de importância no mercado do Mercosul. O Nordeste e o Centro-Oeste, por algumas razões ligadas à mão de obra mais barata ou também de oferta de algumas matérias-primas, como por exemplo no estado do Mato Grosso do Sul, tem importante área produtora de minério de manganese e ferro no maciço do Urucum, e isso atrai também a chamada indústria siderúrgica para essa região. E a partir dos anos 90, as frentes pioneiras, elas começam a se expandir. Antes ficavam fixas naquilo que é chamado de borda da Amazônia, estados como Rondônia, aqui o Pará, para o interior da Amazônia e também do centro-oeste para a região do interior da Amazônia e por um acrônimo formado pela sigla dos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. No caso, estados do Nordeste, apenas Tocantins, que é norte. Então hoje a região de Matopiba, como é chamada, fronteira Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, é uma área que também está recebendo muitos imigrantes para a produção de soja e outros cereais como milho. Então hoje você encontra frentes pioneiras em estados como Roraima, o Amapá, o próprio estado do Amazonas, o Acre, com muitos imigrantes que se consolidaram, né, no processo de consolidação dessas frentes pioneiras. Bom, então uma observação interessante é o seguinte, que nos últimos fluxos migratórios, agora no século XXI, observa-se um crescimento de movimentos migratórios intra-regionais, dentro de uma própria região, ou seja, de localidade de uma própria região, do norte para o norte, por exemplo. Entre os movimentos migratórios interregionais, ou seja, que envolvem outras regiões, se destaca, né, o fluxo do Sudeste para o Nordeste. Por quê? Devido a uma perda de importância da atividade industrial do Sudeste, muitos imigrantes nordestinos que vieram acabam retornando para suas cidades de origem, porque hoje a indústria procura o Nordeste. Portanto, acaba tendo uma oferta de trabalho aqui. Então, muita gente que perdeu emprego aqui em São Paulo acabou retornando para a sua cidade de origem. Então, isso é chamado de migração de retorno. Outro dado é o seguinte, que temos uma migração pendular muito importante no Brasil. Grandes cidades como São Paulo, que são cidades que têm ao seu redor várias outras cidades, onde as pessoas moram ali, mas trabalham em São Paulo. É chamado de migração pendular ou commuting, como comentamos no começo desse assunto de migrações. Fazendo uma espécie de um resumo desse processo, podemos dizer o seguinte, que o povoamento do território brasileiro é caracterizado por fluxos migratórios. Sim, o que direcionou os fluxos? Os ciclos econômicos. Quando o Nordeste recebia investimentos na indústria, digamos, na atividade da cana-de-açúcar, foi o Nordeste a principal área de atração. Quando Minas Gerais passou a ser uma região importante, foi a área de maior importância. Então, o sentido dos deslocamentos é comandado pelos ciclos econômicos. E, historicamente, podemos afirmar que o Nordeste foi a região de maior saída, ou seja, a principal área de repulsão para as demais regiões. E o Sudeste foi aquela que mais recebeu imigrantes, por conta de vários ciclos econômicos, como o ouro foi no Sudeste, o café foi no Sudeste, a indústria foi no Sudeste. Então, diversos ciclos econômicos. Mas se pegarmos atualmente, o Sul e o Sudeste, hoje, são áreas onde muita gente sai em direção a outras áreas, como, por exemplo, o Centro-Oeste e o próprio Norte do Brasil, devido à expansão das fronteiras agropecuárias no território brasileiro. Bom, era o que eu teria para falar para vocês sobre esse assunto. Espero ter contribuído para o conhecimento de vocês. Um abraço, até o próximo encontro.